Fala, turma, tudo certo? Hoje o assunto vai explodir a cabeça de vocês. Eu aposto que vai agregar em muito no dia a dia de vocês como traders, tá? Hoje o assunto é sobre o método de traçamento RN, né? Para quem não sabe, existem diversos tipos de suporte e resistência, tá bom? A gente sabe que linhas de tendência são suporte e resistências, né, diagonalizados e tal. Mas uma coisa que muitos desconsideram, né, no mundo das opções binárias são os RNs, que seriam os round numbers, ou números redondos. Esse é um método de traçamento que eu vou ensinar para vocês, que é um suporte e resistência técnico. Tá? Esse tipo de informação é muito utilizado por big players de empresas não financeiras. Tá bom? Quando a gente está falando de big players, a gente tem diversos tipos, tá? Desde bancos, corretoras, ou empresas que possuem fornecedores, né, de outros países e que, como uma estratégia, né, de planejamento, de redução de custos e tal, acabam comprando, né, uma determinada moeda para que eles tenham futuramente um poder de compra, né, de fornecedores de outros países. Então, esses métodos de números redondos são muito utilizados por eles, tá? Porque os tesoureiros dessas empresas não ficam olhando gráficos dia após dia, né? A maioria deles, eles ficam só olhando os números em si, tá? Então eles pegam uma média ali do preço da moeda no último mês, tá bom? Na última semana, e acabam decidindo comprar ou vender, né, a moeda dependendo do valor que está. Então eles não utilizam gráficos para ver isso. Tá? O que eles utilizam são somente os números em si. Tá bom? Então, você está vendo esses números aqui, do lado direito, né, da plataforma, né? Esses números aqui são o preço. Tá? Muita gente desconsidera o preço na hora de fazer as análises. O que consideram é somente o gráfico. Tá bom? Só que isso aqui, né, é justamente, né, o gráfico, né, ele é justamente o preço se movimentando. Então é o comportamento do preço. Então o principal de tudo isso aqui é o número, tá? É o preço em si. Tá bom? Então esse método de traçamento, ele é muito importante e ele até vai parecer mágica para vocês, tá? Então olha só, eu estou aqui em M1, eu vou colocar um time frame um pouco maior para a gente ver como é que esse preço fica. Olha só. E o que seria, tá, esse RN, tá, o round number? O round number, pessoal, é o número redondo. Então olha só, você pode perceber que o preço agora, onde o mouse está aqui, por exemplo, esse número em laranja, o preço está o que agora? Ele está 1.25, 35,90, tá bom? E aqui, por exemplo, ele fica sempre se movimentando de acordo com o mouse, né? Vai se movimentando também. Então, olha só, nesse exato ponto onde eu estou com o mouse, o preço fica o quê? 1,26. Tá? 1,26, 001, 005 e assim vai indo. Então você pode perceber que hoje o preço está 1,25, arredondando. Tá? Só que se ele subir um pouquinho mais, ele fica 1,26, ou seja, ele subiu 1 centavo. Isso é um fator muito importante que os traders profissionais e big players eles consideram nas suas análises, tá bom? Então olha só, o que eu vou fazer no método de RN? Eu vou pegar aqui uma linha horizontal e vou justamente colocar nos números redondos. Tá? Então essa linha aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais espessa, está no 1.26, eu vou colocar na 1.25, tá vendo aqui? 1.25, pode ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o que importa é a zona, tá bom? Aqui 1.24, vou tirar o zoom, 1.23, olha só, tá vendo? 1.23, vou tirar um pouquinho mais o zoom, 1.22, tá? Vou colocar também 1.21, só para a gente ter uma margem melhor, tá? Então, olha só, 1.21. Tá bom por aqui. Excelente. O preço ele está em H1, tá? Então, isso aqui, pessoal, eu nem sequer analisei nenhuma zona de suporte, nenhuma zona de resistência. Isso aqui são suportes e resistências técnicos, tá? São baseados nos números. Então, a gente vamos ver como que ficaria uma análise em M5. Vamos ver em M5 como seriam as nossas entradas.
Então olha só, vou pegar aqui atrás. Olha só. Vou começar por aqui, ó. Eu tenho aqui uma zona, né, aparentemente de suporte, certo? O preço ele deu uma boa movimentação por aqui. Ele não conseguiu ultrapassar a de 23, tá? Aqui é 22, não conseguiu ultrapassar de 23, ficou dentro da taxa ainda. Aqui também não conseguiu. Aqui você vê claramente uma zona, né, de congestão, muito próximo da zona, né, do número redondo, né, dos 22 centavos. Aqui ele conseguiu subir, formou uma resistência, né, formou um suporte, né, já que ele não conseguiu romper com a força nessa zona de 1,22. Então aqui formou, em teoria, um suporte muito forte. Então, olha só, ele testou, né, justamente na taxa, né. Aqui ele conseguiu romper, ele ficou aqui abaixo agora, fez uma pequena esticada, né, uma boa esticada no caso, não conseguiu romper. Aqui também você pode perceber que ele tentou buscar aqui, não foi. Aqui ele até conseguiu romper no caso, né, mas não teve força para continuar. Fez uma boa resistência aqui. O preço ele conseguiu romper, não manteve força por enquanto. Ele fez um throwback aqui, né, um throwback meio estranho. Conseguiu subir, ter força para subir. Aí o preço agora já apresentou uma tendência de alta muito boa, né, você pode perceber. E aqui o preço rompeu direto, né? A zona de 23. Você pode perceber que é uma zona que estava bem saturada lá atrás, né? Ele conseguiu romper direto e se formou o quê? Essa resistência foi rompida com facilidade. Então aqui se formou uma zona de suporte, tá? Então ele bateu aqui e já continuou subindo. Vamos ver como o preço se comportou depois dentro dessas zonas. Olha só mais uma vez. Aqui ele ameaçou uma ruptura, né? Conseguiu subir novamente e aqui ele rompeu, tá? Nesse rompimento ele fica meio estranho, porque ele acabou rompendo, fez um pullback, né, de M15, só que não teve força para continuar com esse pullback. Conseguiu romper a zona de resistência novamente. Rompeu, voltou, teve força. Aqui ele teve uma boa força de compra, né, que conseguiu romper. Porém, não teve muito sucesso, né, por muito tempo. Conseguiu ter a ruptura novamente, fez o pullback, né, que não tocou na taxa, voltou. Aqui ele testou muito próximo, né, da zona do número redondo, né, de 1,22. Começou a subir a partir daqui, né. Aqui ele já ameaçou a resistência, por alguns minutos, né, ele conseguiu segurar. Aqui ele rompeu, não teve força para continuar, e aqui ele rompeu de vez, tá? Nem sequer fez um movimento de throwback, tá? O throwback ele foi acontecer mais ou menos aqui, tá? Por aqui, um quase throwback. Vamos ver aqui novamente. Essa zona aqui ele testou, não teve força para continuar, ele rompeu, não continuou com a força, ele voltou, aqui novamente, tá? Então, pessoal, olha só que legal. Sem sequer analisar nenhum ponto visual, né, de suporte e resistência, somente com base nos números, a gente consegue ver esse tipo de padrão, tá, no preço, respeitando números muito, né, números redondos, né? Então nem sempre, né, as zonas visuais são as melhores, tá bom? Então tem épocas, né, de compra e venda, né, de moedas, né, por parte das empresas, né? Com esse intuito, tá, que eu falei, muitas empresas acabam fazendo a aquisição de moedas, né, para futuro pagamento, né, de fornecedores, acabam vendendo os seus lotes, né, para ter um lucro, né, já que fizeram compras lá no passado. Então, são zonas bem interessantes. A gente pode utilizar também qualquer ativo, pessoal, qualquer ativo, tá? Eu recomendo que vocês utilizem os ativos principais, tá? Vamos ver aqui como é que funciona o EURUSD. Eu até tinha marcado também, tá bom? Os números redondos. Ele funciona muito parecido, tá? Tem a mesma lógica. Os preços funcionam igual, tá? Tem a mesma mecânica. Mas aqui eu separei, né, o EURUSD para explicar para vocês o HNRN, tá? O HRN, que seria o half, tá? Half Round Numbers, que a tradução seria a metade, né, dos números redondos. Então olha só, para quem opera em M1, esperar, né, o preço bater numa zona de números redondos pode demorar dias ou até semanas,
tá bom? O preço ele pode ficar muito lateralizado e, por exemplo, aqui atrás até bateu, né? Fez um suporte. Ele testou aqui também, né? A resistência, quase, né? Quase testou a resistência. Mas isso pode ocorrer muito poucas vezes, tá? Durante o mês. Então, o que nós day traders, né, fazemos? A gente pode também considerar as metades dessas zonas, tá? E qual seria a metade de um número redondo? Pô, seria o 500, tá? Seria o 500, que seria por exemplo aqui, entre o 10 centavos, né, aqui ó, 1.11 e o 1.12, a metade disso seria 1.11 e 500, tá bom? Esse seria a metade. Então a gente pode considerar também os round numbers pela metade, tá? Então olha só, vou colocar aqui uma cor diferente, um pouco mais espessa, tá bom? Então eu posso considerá-lo, vou colocar aqui um M1 também, H1, vou colocar H1 aqui, e fazer as marcações, tá? Então em 500, olha só, 510, pronto, 500 aqui, opa, não copiou. Vou ficar por aqui mesmo. Aqui, 500, só mais uma para a gente analisar como é que fica. 500, aqui mais ou menos, beleza. Então olha só, em H1 vamos colocar em M5 para a gente ver como que funciona. A partir daqui acho que já é interessante. Então olha só, ele acaba rompendo, né, a zona de 500, tá? O HRN, beleza? Fez aqui um throwback, começou a subir, respeitou aqui. Olha que legal. Tá vendo só? Ele respeita muito bem. Acabou rompendo, voltou para a zona novamente, com força, né, de alta. Aqui ele testou de novo. Você pode perceber, ó, que ele testou aqui, fez uma venda, né, respeitou, acabou rompendo, fez o throwback, começou a subir, aqui também throwback e subiu. Então, pessoal, olha só que legal. É um mecanismo, olha só que lindo isso aqui. Tá vendo como ele respeitou a zona de resistência? Respeitou, tá bom? Isso sem fazer nenhuma análise visual, tá? Que ele rompeu de vez, tá? Acontece, né? Eu tenho que fazer, o mercado ele que manda, tá bom? Mas isso aqui fica um alerta para vocês, tá? E uma dica. É muito importante que vocês tenham esse tipo de raciocínio, tá? Não só o raciocínio básico das coisas, tá? Isso aqui é um conteúdo profissional, tá? Que muitas pessoas nem te ensinam. Mas é tão importante que você saiba a ver o preço em si, tá? E não somente o gráfico. Como eu já expliquei, o gráfico é somente a demonstração visual do comportamento do preço. O que importa é isso aqui, tá bom? Então, fica para vocês essa dica aí, tá? Então, testem aí nos ativos de vocês, usem como confluência também, tá? Se uma zona de número redondo estiver muito próxima da zona de resistência que vocês costumam, né, utilizar, pô, é uma zona muito forte, tá? Então você pode perceber aqui, tá? Você vai fazendo suas marcações normais de suporte e resistência, pô, tá muito próximo, legal. Então a zona aqui tem o dobro de força, porque tem uma zona técnica e uma zona visual de venda ou de compra. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus. Abraço.